Olá, meus amados, a paz e o amor do Altíssimo. Amados, quero falar com vocês aqui, explicar a respeito do sacrifício aceito no altar. Às vezes a gente fala aí sacrifício no altar e você não entende como funciona isso, né? Então eu vou explicar para que fique claro, para você entender, para que você também não venha mais ter que estar ofertando esses sacrifícios a Deus, né? Então, amados, é o seguinte, que agora no Espírito você já não faz mais esses sacrifícios no físico, amados, como era feito antigamente, né? Agora com a nova aliança, esses sacrifícios serão feitos espiritualmente. Você não faz mais fisicamente, mas espiritualmente. Então eu vou explicar para vocês os dois modos para você entender, né, qual é a vontade de Deus para você agora na nova aliança, né? Ele aceitava na antiga aliança porque você não tinha o entendimento. E agora você tem o entendimento. Então agora você deve sacrificar, mas espiritualmente, né? Então, amados, na nova aliança, na antiga aliança, vou começar pela antiga, se sacrificava como vocês ainda estão fazendo hoje, quem ainda não tem esse entendimento, né? O que acontece? Como que é um sacrifício aceito por Deus? Você causa um sofrimento e você paga por ele, né? Para que essa justiça continue, né? Então Deus não pode ficar devendo a justiça ela precisa se cumprir, né? Então, uma vez você cometendo pecado, vou te dar um exemplo na carne para vocês entenderem. Por exemplo, uma vez você fazendo um filho carnal, né, esse filho que você faz aí na carne, vai ser oferecido um sacrifício a Deus por conta desse filho que foi feito por você. Na verdade, esse filho não foi feito só por você. Esse filho tem uma família espiritual sua responsável por esse filho acontecer, né? São meios que você criou, falta de informação da sua família que não chegou para você, problemas, a sua criação, os antepassados seus que te deram essas informações, você não sabia. Então, tem vários sintomas aí, ou pecado de alguns outros, tal. Por conta, depois quando você estiver entendendo espiritualmente, você vai entender melhor essa situação. Por enquanto, só para você saber. Então, quando você comete, né, essa infração aí contra Deus, né, que não é da vontade de Deus você fazer filho carnal, é da vontade de Deus que você faça espiritual, que eu vou explicar como que funciona no mundo espiritual. Então, você vai lá e faz esse filho carnal, né? Então, o que acontece? Você tem que pagar esse sacrifício para Deus porque não era para você fazer, né? Então a justiça de Deus tem que ser saciada. Então como que você vai saciar a justiça de Deus, né? Isso não é você que faz porque você não sabe fazer isso, né? Os próprios servidores de Deus, né, vão providenciar. Então eles vão providenciar, né, no sistema, porque o mundo, amados, ele é todo interligado, né? Você comete pecado por conta de uma pessoa que você nem conhece, ou a pessoa também. Então é tudo interligado, né? A humanidade, ela paga esse pecado, né? Quando você vê acontecendo uma catástrofe, várias coisas, você tira a sua culpa, mas na verdade você tem culpa daquela catástrofe. Porque se você tivesse levado a verdade para aquela pessoa, ela talvez não cometeria. Então, você tem culpa em tudo que acontece na humanidade. Todos nós temos culpa, né? É interligado. Por isso que Jesus fala, amar o teu próximo como a ti mesmo. Porque o que acontece com o teu próximo é responsabilidade sua também. Você nega isso porque você quer negar, mas você fez reinos para você, né? Você não amou o teu próximo. Você sendo descendente de Caim, você tem culpa, entendeu? Só de você ter descendente. Então todos pecaram. Deus já explicou para você lá que todos pecaram. Nas escrituras está escrito. Então você já entende que você tem culpa. Aquele irmão que você julga, que você vê sendo preso lá na televisão, aquela pessoa que matou o pai e a mãe, aquela pessoa, não importa o crime que cometeu, você tem culpa naquele crime, mas você acha que você não tem, aí você fica julgando, só de você estar julgando, você está aumentando ainda mais a sua culpa. Mas, para você entender, então, aquele crime que cometeu lá, exatamente aquele crime que aquela pessoa está cometendo lá, aquilo lá é o sacrifício que está sendo ofertado a Deus por um outro crime que você cometeu aqui. Na verdade, o criminoso é você, né? Mas quem está levando a culpa é aquele outro irmão seu que está lá, né? Na verdade, ele está pagando também a culpa de outro crime que ele cometeu. Então, é uma cadeia.
né, que funciona dessa maneira. Mas para você entender o sacrifício, porque como você está vivendo um plano de morte, né, você tem que entender que você está vivendo um plano de morte e existe a vida. Então, a vida que é morte e a morte é vida. Entendeu? Então, para você ter um entendimento, é desse jeito que funciona. É o contrário, né? É o contrário. Quando você está dando uma vida para Deus, de uma pessoa que está morrendo, você está dando a vida dela para Deus. Você está dando o sacrifício para Deus. Entendeu? Então, se aquele sacrifício é aceito por Deus no templo de Deus, você está ali ofertando aquela pessoa para Deus. Então, a pessoa que já está espiritualmente ligada a Deus, né, aquele sacrifício é aceito por Deus, né? Então, quando o sacrifício não é aceito no templo de Deus, essa pessoa ela vai voltar, né? Ela continua perdida. Por isso que eu estou falando para você. Quando você acorda espiritualmente, você começa a viver espiritualmente, o sacrifício é aceito por Deus e você se torna filho de Deus, uma criança espiritual, né? Você nasce do Espírito Santo e você começa a viver do Espírito Santo, né? Quando você começa a praticar o amor, quando você começa a perdoar o seu irmão, aquele longe que Jesus te ensinou, que os de casa aí, até os hipócritas fazem, né? Para você perdoar aquele que está longe, que esses de próximo seu aí, até os hipócritas fazem, né? Então, por que Jesus chama você para sair da sua parentela? Ele quer que você saia espiritualmente da sua parentela, não tenha mais apego com eles, para ele te ensinar a verdade, né? Então é desse modo que você vai fazer essa ligação espiritual. Então, quando você comete uma imoralidade sexual, né, ou você complementou alguém a cumprita a fazer essa imoralidade sexual, é tudo uma cadeia ligada, como eu falei para você. Se você trabalha num sistema que projeta uma palavra errada, você está comprometendo essa pessoa. Se a pessoa recebeu uma informação errada de você, ela está criando esses filhos também carnais. Então todo o sistema está ligado, amados. Não adianta ninguém querer tirar o dele da reta e limpar a barra dele, que todo mundo tá sujeito aí, né? Então todo mundo está ligado aí, né, nesse sistema. Então, você só sai desse sistema quando você acorda para o Espírito Santo. Aí você está saindo desse sistema. Aí você já não faz mais parte desse mundo de pecados, né? Porque isso aí é o mundo dos mortos. Então, o mundo dos mortos gera morte, não gera vida, né? Só vai gerar vida quando Jesus entrar, entendeu? Quando o Espírito entrar, quando a verdade entrar. Quando essa verdade entrar em você e você começar a dar frutos do Espírito Santo, aí você vai sair desse mundo dos mortos. Você vai parar de oferecer sacrifício no templo de Deus, né? Você não vai mais oferecer esses sacrifícios. Aí fala que a partir daí, quando esses sacrifícios não forem mais oferecidos, vai contar-se 7 anos para Deus estabelecer a perfeição dele da Jerusalém, né? Para vir esse dia da perfeição de Deus, para poder fazer esse 7º dia, que é o dia prometido, descanso lá no Éden, né? Então, quando você entende que a vida que você gera e que você fala que é vida, na verdade não é vida, é morte. Porque você sabe que uma criatura que está nascendo aí na carne, ela está nascendo para a morte, não para a vida. Ela está nascendo no mundo dos mortos, não no mundo da vida. Nasce no mundo da vida a criatura espiritual, né? Quando você ama uma pessoa lá fora e ela nasce do Espírito Santo, aí ela está nascendo para a vida, né? Para Deus. Quando você leva esse Espírito, essa verdade para ela, e ela nasce de Deus, aí ela está nascendo para a vida. Cada um que nasce aí está nascendo para a vida. Por isso que nós somos chamados a ser sacerdotes. Por que sacerdote? Porque a gente leva essa corrente. A gente recebe essa corrente de Jesus e leva ela adiante, né? Então você vai ser sacerdote quando você levar essa verdade e fazer filhos espirituais, né? Então você é chamado a fazer filhos espirituais. À medida que você vai aprendendo a perdoar, que você vai amando, que você vai amando o próximo e tal, esse amor perdoa milhões de pecados. Então, automaticamente, a sua família espiritual, que estava no mundo dos mortos, né, ela vai sendo libertada. Né, essa família espiritual, ela vai sendo livre. Você vai libertando essa família. Né? Então, ela vai sendo livre. Né, porque você vai praticando o amor. Né? Então, essa família espiritual, de pessoas que você vai praticar o amor aqui nesse plano, você vai praticar o amor. Então essas pessoas vão sendo libertadas, entendeu?
Então elas vão sendo livres. Então elas não precisam mais ficar perdidas, porque até então elas estão perdidas. Por que elas estão perdidas? Porque essa morte carnal aí que você acha que é morte não representa nada para Deus. Isso daí é simplesmente, por isso que você não tem que se importar com ficar julgando uma pessoa que matou a outra, por exemplo, aí um crime cometido aí. Por quê? Porque essa morte aí para Deus, você pode ver que você vai ver no Antigo Testamento, as pessoas matavam lá a espada, tudo que acontecia, que derramamento de sangue e tal, e Deus permitia, porque ali Deus estava ensinando essa justiça para as pessoas. Por isso que essa antiga aliança não se pratica mais. Jesus vem falar depois que quando pedir bater numa face, você dá outra, né? Quando te ferir a espada, ele pediu uma túnica, você dá outra. Então Jesus ele faz todo o ensinamento. Por quê? Porque ele é a verdade, ele é a palavra. Na verdade, Jesus, essa palavra, ela veio em outros tempos. Você vai ver em José do Egito, você vai ver em várias passagens que essa palavra Deus semeava e ela foi arrancada da humanidade, né? Até que Jesus veio para ela não ser mais arrancada, para ele entrar em espírito com as pessoas. Essa palavra vai entrar agora em espírito, né? Quando ela era semeada, ela era arrancada. Por quê? Porque o engano estava nos falsos profetas. Então esse maligno, esse engano que habita nas pessoas, ele estava arrancando a palavra, né? Que você vê o exemplo dos dois ladrões da cruz. Um ladrão representa o vinho, né? Que você vai ver a história começa, você vai ver a representação lá em José do Egito. Quando José do Egito ele é preso com dois servidores do rei. Esses servidores do rei, como eu falei para você, o rei tem servidores de fogo, Deus tem servidores de fogo, que faz com que você seja corrigido para você ir para o reino de Deus, né? Então existe esse sofrimento que você passa aí. Então existe dois servidores do rei, né? Um desses servidores estava levando para o rei vinho e outro levava pão, né? Significa o amor e a palavra, né? Então você está entendendo aí. Então esses dois servidores estavam presos junto com José do Egito, né? Eles foram presos pelo rei junto com José do Egito. José do Egito eles tiveram um sonho e José do Egito revelou o sonho para eles. Aí quando foi feita a revelação do sonho, eles foram lá e falou pro rei, né? O rei foi lá e um teve o sonho, José do Egito teve o sonho que um ia ser matado pelo rei, né? O rei ia matar um, quer dizer, matar na verdade aí não é matar, ele está dando a vida, ele vai matar da carne para ganhar a vida, que significa aquele ladrão na cruz que Jesus perdoa, né? Esse ladrão ele ganha a morte na carne ali, mas ele ganha a vida no espírito. Então esse rei significa Deus. Então o rei faz a mesma coisa aí nessa parte da história. Então quando você vai ver o outro que estava com José do Egito, que era responsável pelo pão, ele nega José do Egito para o rei. Ele não fala o sonho que José do Egito revelou para ele, para o rei. Então você vai ver que é o Jesus sendo negado, né, pelo outro ladrão que está na cruz. Aquele outro ladrão ele nega Jesus, porque aquele ladrão representa o servidor que levava o pão, que é a palavra. Então você vai ver que na história, se você acompanhar, e até no filme eles mostram bem, vem uma ave lá, um corvo, e bica o olho dele, significando ali, arrancando a palavra, o entendimento, a visão, né? Arrancando a visão dele. Então é isso que o maligno faz aí, ele arranca esse entendimento da palavra durante o decorrer do tempo. Deus querendo mostrar para a criatura e o maligno arrancando a semente, né? Aí Jesus vai contar numa parábola isso, que ele fala depois, que é semeada a semente na beira do caminho, quer dizer, o ladrão está na beira de Jesus lá, Jesus é o caminho, né? A semente é semeada na beira do caminho e vem o ladrão, né? E vem a águia, né? A ave, e rouba a semente. Então é isso que o sistema faz, que é o sistema religioso hoje aí faz. Então ele rouba a semente, ele rouba a palavra, né? Porque existe um mal atuando nesse sistema. Então ele vai lá e rouba a palavra. Então essa palavra é roubada, né? Então a palavra não faz vida, por quê? Porque ela é roubada. Então na história, no decorrer da história, vocês vão acompanhar e vocês vão ter esses entendimentos. Então tudo que acontecia lá era para você ter esse entendimento, né? Então Jesus vem falar para você e Jesus faz essa passagem da antiga para a nova aliança para você entender. Então essa circuncisão que era feita lá
que era no órgão genital masculino, que era para inibir o sexo e tal. Então, essa circuncisão que eles faziam, né, para serem santificados lá, essa circuncisão é feita agora só que espiritualmente, né? Você faz por amor. Você sabe que esses filhos carnais, essa imoralidade sexual sua que você comete, você sabe que esses filhos carnais que você faz, essa imoralidade sexual que você pratica, né, que você praticava, porque você tem que ser livre disso. Então, essa imoralidade sexual que você praticava, ela ocorria nesses pecados. Ela é esse pecado, né, que é o mais grave contra a criatura. É o pecado que é diretamente ligado à criatura, que é contra a criatura. Depois eu expliquei também o pecado que é contra Deus, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E expliquei para vocês que os 10 mandamentos você divide. Os 5 primeiros são contra Deus e os 5 últimos contra a criatura. Então, a imoralidade sexual resume todos os 5 últimos, vocês vão ver. E a blasfêmia contra o Espírito Santo resume todos os 5 primeiros. Então você vai entender que essa atitude sua carnal, de se apegar a um pedacinho de terra aí, que você chama de esposo, de marido, de mulher, né? Essa atitude sua de apegar a esse pedacinho de terra, que é um egoísmo, está ligado a egoísmo, a ciúme, a vaidade, tá tudo ligado, né? Que você vai ver lá no capítulo 6 do Gênesis, quando fala que os filhos espirituais, os filhos de Deus, acharam as mulheres dos homens muito bonitas. Quer dizer, já começou o pecado ali. Por quê? Porque eles começaram a ter vaidade, eles começaram a achar, já achar bonita. Quer dizer que as feias não podia, porque as bonitas começaram. Pra você ter um entendimento, não tem nada a ver com a pessoa no físico no geral, mas para você ter um entendimento que começou a haver ali distinção, privilégio. É isso que você vê acontecendo hoje. Né? Que não é da vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente pratique a balança igual, que a gente seja igual um ao outro, né? E Caim, ele começou a praticar essa balança diferente. Então você é descendente desse Caim que pratica essa balança diferente. Então, por isso que fala que o sangue de Abel clama por justiça. Por quê? O sangue de Abel é o sangue de Jesus. Jesus veio depois como outro filho que Deus criou, que é o 7, né? Que é da perfeição. Você vai ver, acompanhar a história que o número 7 representa a perfeição. Né? Então Jesus veio para poder fazer essa perfeição, né? Para fazer essa troca de aliança da antiga para a nova, né? Então você usa a antiga aliança para entender, né, o que é os pecados que você cometia, né? Você não comete mais os pecados carnais que você cometia na carne, que você não vai cometer mais. Agora, como você não vai cometer mais, não é como os falsos profetas te ensinaram. Você não vai cometer mais por uma obrigação, mas por obediência. Não é mais por sacrifício, que eles faziam um sacrifício. Eles matavam o carneirinho para pagar o pecado. Então, tudo aquele sacrifício que era feito ali, que Deus aceitava naquela época como sacrifício, na verdade, esse sacrifício você continua fazendo, né? Só que você não entende. Mas essas crianças físicas que você coloca aí, os pedacinhos de terra, você coloca aí, que até os 7 anos eles são anjos. Você pode ver que você vai reparar isso, né? Até os 7 anos não tem pecado. Então, você coloca aí, e você não entende que você está dando, não é vida, você está dando morte. Você está dando a luz à morte, não à vida. Entendeu? Então você está colocando morte no mundo, não é vida, porque você está vivendo na morte. Você tem que entender que você está vivendo um plano de morte. E Deus está te chamando a te tirar desse plano de morte para você nascer no Espírito, para você viver agora. Então você está morta, você tem que ter esse entendimento, né? Então, esse sacrifício que é aceito, quando cada um desses que nasce na carne tem que morrer no espírito, tem que morrer uma outra criatura aí. Então, por isso que você vai ver que às vezes acontece um acidente de aeronave, morre vários ali de uma vez, para poder suprir essa justiça de Deus. Entendeu? Porque Deus trabalha num plano de justiça, os números têm que bater, né? Não pode ser desigual. Então os números batem. Então, só que você está fazendo aí ao contrário, você está pecando, né? E está pagando pelo seu pecado. Quando morre um irmãozinho seu, aí na carne aí que você vê morrer, é porque você está pagando pelo pecado, né? Então, só que como você não parou de pecar, e como aquele irmão ainda não estava acordado pelo Espírito Santo, esse sacrifício não é aceito por Deus. Por quê? Porque Deus recebe esse sacrifício, mas essa pessoa não está ligada ao Espírito Santo, então ela não vai para o reino de Deus. Ela vai nascer em outro corpo, né? Ela vai
nascer aí, na verdade ela não nasceu, ela se perdeu. Por isso que a palavra fala, né? Que aqueles que não nasceram do Espírito Santo, eles continuam perdidos, não vai ser julgado pela lei, né? Que ele fala assim, quem conhecer a verdade será julgado pela lei, e quem não a conhecê-la se perderá com ela. Então quer dizer isso, você continua perdido, porque você está perdido, né? Então quem conhece é julgado por essa lei. Então esses que conhecem e a negam, eles vão receber o castigo da segunda morte, porque a morte não esquece a física, a morte é espiritual. Uma vez eles estando mortos e nascendo para o espírito, então eles já têm uma vida. Então eles vão para a segunda morte, então eles vão ter o castigo da segunda morte. Entendeu? Então eles vão ter esse castigo que ele fala lá, o castigo que é, né? Que é o lago de fogo, tal, já meio de dentro. Então ele explica lá. Então você vai entender que ele fala que não é perdoado nem nesse século, nem no século vindouro. Quer dizer, você não vai vir no outro século para poder resgatar aqui esse pecado, não. Você é castigado lá no espírito. Então você vai ter esse castigo. Por quê? Porque Deus não aceita perder a criatura. Aquilo que eu falei para você. Ele vai atrás da centésima ovelhinha. Então você vai ter que ser salvo. Né? Ou com dor, de qualquer jeito, você vai ter que ser salvo. Então, o que você entende é que você já está nesse tempo, né? A gente já está nesse tempo que Jesus falou, eu sou. Esse tempo já está predito aí, né? Que você já está acontecendo. Você vai ver, você vai notificar com essas verdades que você está recebendo agora, que o que você está vivendo aí é isso. Aí você vai relacionar e você vai saber tudo isso que está sendo falado. Então, para isso servem as profecias. Para isso, para você saber do que você está sendo revelado, né? Para você saber onde você está. Aí você vai ter esses entendimentos, você vai nascer do Espírito, vai ter os entendimentos, e você vai aprender a partir de agora como viver aí. E como que você vai fazer isso? Evitando esses pecados que eu falei para você, você não vai cometê-los mais, porque senão você está matando o irmãozinho lá adiante, né? O irmãozinho matando você, e você vai ficar preso aí, entendeu? Então o segredo é o quê? Não cometer o pecado e perdoar. Entendeu? Então, quando você faz isso, quando você pratica esse perdão, esse amor e não comete mais pecado, você vai nascer do Espírito de Deus. Porque Deus vai entender que o teu sacrifício foi aceito, né? Então, aquele irmãozinho que morreu lá na carne e tal, e que você o perdoou, que aconteceu aquilo lá, aquela tragédia que aconteceu, aquele que você viu lá no noticiário da TV, todos. Então, você vai começar a perdoar, a amar essas criaturas, aí você vai começar a se libertar, e você vai nascer do Espírito. Quando você está nascendo do Espírito, significa que Deus recebeu o seu sacrifício, né? Então significa que a sua oferta de sacrifício foi aceita por Deus. Então, à medida que essa oferta de sacrifício forem aceitas por Deus, então Deus vai aceitando essas ofertas, tal. Então esse sacrifício não vai mais ser oferecido no templo, né? Que existe um templo espiritual, aonde é julgado, aonde a balança vai sendo julgada, né? Aonde vai nascendo as pessoas, aí de acordo que vai nascendo filhos espirituais, automaticamente Deus vai fazendo a obra dele aí. Aí quando ele não receber mais sacrifícios carnais, né, no templo, a oferta que fala que é o sacrifício diário, se você for ler lá nos livros, você vai achar lá, que é os sacrifícios diários. Quando esses sacrifícios diários pararem de ser ofertados a Deus no altar, né, que é o altar espiritual, eles vão parar de ser oferecidos. O que é o sacrifício diário, amados? É porque você peca diariamente, né? Então, quando você não pecar mais, quando você começar a não pecar mais diariamente, então esses sacrifícios vão parar de ser oferecidos, né? Porque você vai ser uma criatura limpa, você não vai mais pecar. Então, vai ter todo um sistema de purificação ensinando você, para você começar a não produzir mais sacrifícios, entendeu? Então você não vai mais produzir. Você não produzindo esses sacrifícios, obviamente, você está fazendo a balança funcionar corretamente, né? Então aí sim, aí você vai estar sendo livre, né? Você vai estar sendo uma nova criatura, né? Você já não vai, você vai entender tudo que Jesus explicou, que é melhor dar do que receber, né? Que o amor é assim, você tem mais prazer em dar do que receber, porque você vai entender. Porque quando você dá, você está perdoando, né? Você está amando. Então é melhor para você o que você recebe em troca. Então o lucro é seu. Então quanto mais você dá, melhor. Porque o lucro é seu. Quanto mais você dá amor,
ao seu irmão que está lá fora, porque esse daí de perto não adianta, né? É o que está lá fora, que esse aí de perto os hipócritas já fazem. Então você vai ter que fazer com aqueles que você nem conhece. O que é seu inimigo? É aquele um que você vê lá no noticiário de TV, lá, por exemplo, você fica julgando aí. Ai, merece a morte, merece a cadeira de roda de morte, merece a prisão, merece isso, merece aquilo. Então esse julgamento que você está fazendo aí é espiritual. Você, no seu espírito, você está pecando, né? É como a palavra diz, né? Quando você olhar para a mulher e desejá-la, você já está pecando com ela, né? Só de você desejar no seu pensamento. Por quê? O que ele está querendo dizer isso? Você olhar para o pecado e desejá-lo, né? Você já está cometendo no pecado aí no seu pensamento. É você fazer isso. Por exemplo, você vê um noticiário lá, aí você vai lá e deseja a morte para aquele cara, deseja uma maldade, porque o cara fez uma maldade. Aí você vai falar para mim, mas como que eu perdoo a pessoa que fez aquilo? Você perdoa porque você já entende que aquela culpa não é dele, que é um maligno que agiu na mente dele e que ele cometeu aquele crime, aquela atrocidade, né? Você já começa a entender. Então você entendendo, você não vai julgar ele porque você está julgando a si próprio. Quem não ama o irmão não ama a si próprio. Então Jesus já te explica isso. Ele vai falar, como você vai falar que você é filho de Deus se você não ama o seu irmão? Não adianta você falar Senhor, Senhor. Não adianta você ir numa casa, num templo físico aí, que isso aí é pior para você. Você está piorando mais a sua situação, né? Então o templo que você tem que trabalhar agora para diante é espiritual, é na sua mente aí. É quando você assistir um noticiário, você não julgar mais aquela pessoa, né? Então por isso que as pessoas vão preferir não estar muito em contato com as pessoas, para não estar pecando mais, para estar se limpando, se reservando mais, fazendo jejum. Por isso que as pessoas vão querer fazer jejum, como está escrito lá. Na verdade, o jejum não é físico, mas é um jejum espiritual. Então as pessoas vão desejar esse jejum, né? Por quê? Porque elas não vão querer estar cometendo pecado para poder ficar impura. Então, uma vez você estando impura, como fala lá nos antigos levitas lá, acho que se eu não me engano, 7 dias para você ser aceito novamente, quer dizer, do templo. Então, uma vez você cometendo pecados, 7 dias para Deus estar te aceitando novamente no templo. Então você fica desligado com o espírito dele. Então você não vai mais querer pecar, entendeu? Então você vai fazendo essa limpeza, você vai reparar que Deus vai estar te dando entendimentos, você vai estar entendendo essas verdades que você está ouvindo, né? Você vai começar, Deus falar com você e você vai entender. Por quê? Porque você vai estar se limpando, né? À medida que você vai se limpando, Deus vai estar falando com você e você vai estar promovendo esse amor, né? Você vai estar libertando a sua família espiritual. Por isso que fala, tu e a tua casa será salva. Por conta disso, não tem nada a ver com essa casa que os falsos profetas falam para você aí. Esses aí, eles estão com a trave no olho. Jesus não avisou para você que você está com cisco e eles estão com a trave, né? Então esses aí, tudo que você ouviu deles era engano. Vocês têm que deletar o que você ouviu deles, que é engano. O que vocês têm que entender é que o que você ouviu deles é a antiga aliança. A antiga aliança, quando você ouviu a antiga aliança, o que você vai entender, ó, o que é pecado. Então você vai entender, você não vai cometer as coisas que você cometia na carne, porque é pecado na carne e também no espírito. Você vai entender que os 5 de baixo, lá, os 5 mandamentos, é para a carne, e os 5 de cima é para o espírito, né? Os 5 primeiros. Então você vai ter esse entendimento. Então, pelo amor, você consegue tudo isso. Quando você começa a praticar o amor, aí você vai começar a dar frutos. Esse amor vai inibir o pecado. Esse amor não vai deixar você pecar mais. Entendeu? Porque Deus, ele é assim. Ele vai te renovando, ele vai te limpando dia a dia. Aí você vai começar a dar frutos no espírito. Você vai fazer criaturas agora, filhos agora espirituais, não mais carnais. Você vai começar a fazer espiritual, né? Por isso que Jesus falou que ele não veio para trazer união, mas separação, por conta disso. Porque quando essa verdade chegasse, você que está juntinho aí carnal, você quer separar porque você sabe que você ficar junto, você está provocando ali mais pecado. Se você conseguir não provocar o pecado, beleza. Mas se você provoca o pecado, você vai ser queimado pelo servidor de fogo aí até você entender. Entendeu? Isso você vai fazer no seu entendimento. Então, quanto mais rápido você entende, menos você sofre, né? Então, se você demora mais para entender, mais você sofre. Então, por isso que o reino dos céus é conquistado por esforço. O que é o esforço? Esforço aí na sua mente, no seu entendimento.
Então você vai querer ser uma criatura espiritual. Você vai ficar atento a tudo, né? Você vai ficar atento aos números, né? Os números fazem significância aí no mundo espiritual. Você vai começar a ficar atento. Você vai ver que nas escrituras Deus já começa falando em números, né? Ele começa a falar: fulano viveu tantos anos, morreu com tantos anos, tal, tal. Ele vai falar tudo, né? Teve filhos e filhas, tal, tal. Ele vai falar, porque esses filhos e filhas ali é espiritual, entendeu? Então aquele entendimento que você tem ali dos primeiros filhos espirituais que Deus ensina lá no Éden, é você, agora, nascendo do Espírito, né? Aquele plano que tem lá, de até chegar ali em Noé, é você, entendeu? Então esse dilúvio que fala lá de Noé, na verdade esse dilúvio é para você ter um entendimento que é um dilúvio que Deus está promovendo agora para limpar a criatura, né? Então vão ser limpas a criatura, né? A verdade é isso. Aqueles animais ali que Deus está explicando lá no Noé, na verdade é representando esses animais que vêm governando aí, né? Tem animais selvagens, ele pegou 2 de cada ali, significando isso, entendeu? Então já é um entendimento para você ter um entendimento. Então ia ser limpada a criatura. Então aquelas criaturas que fala lá que veio o dilúvio para limpar, porque a água significa justamente isso, amados. A água significa o Espírito de Deus, né? Foi derramado na criatura. Então é isso, significa essa limpeza. Então quando você transfere você para lá, é isso. Você vai começar, aquelas criaturas lá que viveram aquele tanto de anos lá que você vai ver lá, aquilo lá foi justamente para poder mostrar para você que você teve essa vida ali espiritual ali, agradando a Deus, né? Então você vai ver que a vida espiritual é bem diferente, é bem melhor do que a carnal que você está aí, né? Porque aí depois você vai ver onde que entrou o engano, entendeu? É como se ali, aqueles anos que fosse ali, fosse esses 7 primeiros anos que você vive aí sem pecado, né? Que a criatura vive sem pecado. Então você vai entender toda a participação de Deus na história, né? Você vai entender que Deus está te levando pelo entendimento para você se enxergar, né? E você se enxergando, aí você vai fazendo essa limpeza espiritual em você vai entendendo e você vai se libertando. Então é assim que Deus atua. Deus não vai vir num cavalo branco, não tem aquele inferno lá, o caldeirãozão lá que joga as pessoas daquele jeito lá que você imagina aí, os fogos lá, tal. É tudo espiritual, amados. Não é desse jeito que você imagina. Isso que foi inventado para você, essas historinhas que eu já falei aí várias vezes do anjo caído, né? Isso aí foi tudo o sistema aí que criou, foi tudo maligno. Existe um maligno, ele plantou a semente no sistema e o sistema foi absorvendo, né? Aí foi vindo os falsos profetas, os falsos mestres, né? Todo um sistema governamental que governou a criatura do jeito que o maligno quis, né? O maligno, para você ter o entendimento, ele age aí em forma de animais. Jesus fala, raça de víboras, representando a cobra, lobos devoradores, né? Representando os que roubam as ovelhas, né? O cachorro, ele vai falando tudo dos animais aí. Na verdade, quando você passa a entender, você é governada por animais. Você é governado por animais, né? Quando você passa a entender, a humanidade, que era para governar os animais, que Deus fala lá no Éden, que ia comandar os animais, tudo, ao contrário, os animais é que estão comandando a humanidade. Você vai entender que é isso, né? Mas como eles estão comandando? Espiritualmente aí, os espíritos dele. Você vai ver que a pessoa, o ladrão representa um animal, né? Tem tudo aí a representação do animal. Você que trabalha aí que nem um escravo, né? Representa o animal ali que trabalha, o touro. Então tem várias representações. Você vai ver que esses espíritos aí tomou conta da criatura, né? Por quê? Porque a criatura foi rebelde, Caim, e ele guardou raiva, guardou rancor ali, e Deus falou, não, você tem que mudar, porque... Aí foi onde que ele foi lá e matou Abel, aí aconteceu toda a historinha, né? Que eu já expliquei em alguns outros áudios, e você vai somando aí um áudio com o outro, você vai se relacionando, né? É importante que você absorva aí o máximo que você puder dos áudios. Por quê? Porque um áudio vai complementando o outro, né? Um vai ajudando o outro no entendimento. Aí você vai sendo liberto, você vai sendo livre, você vai libertando os irmãozinhos, você não vai mais sofrer, não vai mais carregar a culpa, né? Aquele sofrimento que você tem dentro e tal. Então você vai
Isso que acontece com você, esse sofrimento interior que você tem, é justamente, amados, esses servidores de fogo promovendo isso para você ver que não vale a pena você estar onde você está, nessa situação. Você só está aí porque você foi rebelde e não entendeu. Então, você foi pecador como todos nós fomos, né? Mas uma vez a gente sendo liberto, limpo por Jesus, né? E aí a gente começa a caminhar. Aí a gente começa a libertar, a gente começa a promover o amor. E Deus vai fazendo aí o que Ele já está prometido. Tudo isso que eu estou falando para vocês, isso não vai acontecer? Vai, porque está escrito lá. É só você verificar, né? Na verdade, eu estou falando para vocês aqui algo que já está escrito. Não sou eu que estou inventando, que você vai ver que está escrito, né? Deus fala tudo isso que aconteceria nos finais dos tempos. Eu simplesmente estou revelando aqui para você ter o conhecimento e você se relacionar e você ser liberto, né? Ele fala que teria 3 anos e meio, onde 5 meses seriam de muita dor, de muito sofrimento. Então ele fala, está tudo lá no Apocalipse, fala muitas coisas, os profetas vêm e falam outras coisas. Você vai somando, está tudo lá, né? E depois teria mais, ele fala 1.260 dias, depois mais 1.335 dias, entendeu? Onde soma ali vai dar 7 anos. Aí tem todas as... Deus está dando todas as revelações lá, né? A gente vai ficar... Depois eu faço um outro áudio para dar os entendimentos dessas datas aí, né? A gente vai fazer para dar o entendimento, para você entender esses números. Depois eu vou fazer um áudio explicando a respeito desses números, para você ir acompanhando pelos números também, você está associando as coisas. Porque Deus, amados, vocês têm que entender, isso aqui não é essa numerologia que tem da ciência aí. Mas Deus, Ele tem que bater, é uma justiça, tem que bater certo, não pode faltar nada. Por isso que não adianta você querer burlar a lei. A lei de Deus é perfeita, não existe como burlar. A justiça, a balança é nível correto, não tem como negar, entendeu? Então você simplesmente vai sofrer mais, mas não tem como, você vai ter que pagar o preço certinho para poder bater. Porque os números batem certo. Quem trabalha com ciências aí, essas pessoas que trabalham com ciência da informática, essas coisas aí, essas pessoas que trabalham com números, matemáticos aí, eles entendem alguma coisa assim, eles vão saber que a justiça bate, entendeu? Então, quando cria-se ali um aplicativo novo, tem uma numerologia, um número ali que aquele número vai bater, entendeu? Para funcionar, para poder fazer aquela descoberta ali, entendeu? Então, cada um trabalha com aquela ordem de números ali, né? Então, aqueles números têm que bater, né? É como você jogar numa loteria aí, né? Então, tudo no plano de Deus, amados, Deus é justo, é perfeito. Então, tudo é explicado. Não tem nada que fica sem explicação, né? Só que você não tem que partir para esse lado de conhecimento. O lado seu é o entendimento da verdade, que Deus é amor e que você tem que fazer a balança voltar a funcionar corretamente, amando e perdoando, né? Então, o amor e o perdão está extremamente ligado uma coisa à outra, né? É perdoando que você promove esse amor. Então, você não precisa se preocupar em sair correndo por aí desesperado. Não, você simplesmente vai se preocupar em começar a ter atitudes, né, espirituais, de agindo com amor, de ter paciência, de ser uma pessoa... Tem lá se eu não me engano, nas cartas de Paulo tem lá, Gálatas, se eu não me engano, né, os frutos do Espírito. Você vai começar a ver aqueles frutos do Espírito e começar a praticar, né? Você vai praticar. Então, esse irmão seu que faz coisas horríveis aí, é uma oportunidade que você tem para praticar o amor, para poder não julgar, para poder não condenar, entendeu? Então, tudo que você faz em direção ao amor vai te libertar, né? Porque esse amor é o que liberta. Esse amor é o que Caim clama por justiça, né? O que Abel clama por justiça. É esse amor que Abel clama, né? Que o outro não fez. O outro está sendo suprido aí durante a história toda, até chegar em Jesus, toda a história aí foi sendo suprido para poder funcionar a balança aí. Mas você vê que ele vai sempre sendo roubado, essa palavra vai sempre sendo roubada, né? Ela vai sempre sendo tirada. E agora Jesus veio, esse filho 7 que Deus colocou,
que é o que vai suprindo aí durante a caminhada, né? Ele vai aparecendo aí na história, e ele veio para poder fechar com chave de ouro agora, né? Quando ele vem com o Espírito, né? Então é Espírito e em verdade. Por isso que ele falava lá, em verdade eu vos digo. Entendeu? Para você entender. É por isso que ele falava. Então é o Espírito da verdade, né? Então a verdade que antes era simplesmente um papel escrita, agora ela também é Espírito. Entendeu? Por isso que ele fala em verdade, em verdade. Então você entende agora? Por isso que Jesus falava em verdade eu vos digo. Por isso que ele está dizendo que existe as duas verdades, a escrita e a que está aí na sua consciência, que vai falar para você, né, o entendimento, e você vai entender. Então é no seu entendimento. Que a paz e o amor do Altíssimo esteja aí presente com você.